Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez. Nós vamos falar sobre a Era Vargas. Nesse primeiro vídeo, vamos observar como se deu a crise oligárquica na década de 30, a Revolução de 1930 e o primeiro governo de Getúlio Vargas, o chamado governo provisório. Acompanhe comigo essas transições e essas mudanças e essas alterações da história do Brasil de um período extremamente marcante. A Era Vargas, sem sombra de dúvida, é o divisor da história contemporânea brasileira. Por quê? Porque a Era Vargas é que vai colocar o Brasil no contexto da industrialização. O Brasil agrário deixará de ser agrário a partir da Era Vargas e caminhará em direção ao modelo industrial. Um Brasil rural dá espaço a um Brasil urbano. E é importante também que você se lembre do seguinte: a partir de 1930 começa um grande ciclo de crescimento econômico do Brasil, um ciclo que vai durar 50 anos. Esse ciclo de 50 anos ele é dividido em dois blocos de 25 anos cada, praticamente exatos esses 25 anos. O primeiro bloco ele vai de 1930 até 1955 e é um período marcado pelo que nós chamamos de poupança interna, um crescimento baseado na poupança interna e no chamado crescimento responsável ou até um tanto quanto contido. Em outras palavras, a economia não dá um salto maior do que a perna nesses primeiros momentos. A partir de 55, o modelo econômico muda. Nós temos aí um crescimento caracterizado por poupança externa, ou seja, a busca de recursos para o crescimento no capital externo, e um crescimento desordenado e desigual. A economia não dá um passo, a economia dá saltos, mas essa economia dá saltos em função de um endividamento externo. Esse segundo momento ele vai de 55 até 1980. Em 1980 começa o que nós chamamos de década perdida. E por que a década de 80 é chamada de década perdida? Porque a partir da década de 80 está começando o processo de se pagar grande parte dos empréstimos e da dívida que foi contraída entre 1955 e 1980, passando aí pelo período JK, passando pelo regime militar. A conta é apresentada a partir da década de 80. E nós temos então a chamada década perdida. Ok? Então todas essas transformações elas têm como marco inicial o que nós chamamos de Era Vargas. Ok? Então acompanhe comigo. Próximo slide a gente vai conversar um pouco sobre algumas transformações já que estão ocorrendo no finalzinho da década de 20, início da década de 30. Muito bem, veja só, eu trouxe aqui para você um texto, um trecho do texto do professor Boris Fausto, do seu livro História do Brasil, da EDUSP, um clássico da literatura didática de História do Brasil, que eu aconselho você, inclusive, se quer se aprofundar, a procurá-lo, a adquiri-lo, vale a pena, não estou fazendo propaganda, não, é um excelente livro de História do Brasil, principalmente no que diz respeito à questão de análise da história da República. O professor Boris Fausto, nesse texto, ele faz menção da Aliança Liberal. A Aliança Liberal era a chapa de oposição que se levantou contra a continuidade do Partido Republicano Paulista, o PRP, em 1929. Veja que o ano de 1929 é um ano bastante problemático. Esse ano de 1929 é o momento da crise mundial, mas também no Brasil é o momento da campanha presidencial. Washington Luiz, pelo pacto do café com leite, ele deveria indicar um mineiro para sucedê-lo nas eleições de 30. No entanto, ele causa uma grande tensão no bloco oligárquico ao indicar um paulista, o governador de São Paulo, o senhor Júlio Prestes. O governador de Minas Gerais, preterido na escolha, já estava com tudo pronto para ser o candidato governista e não o será. Ele então se insurge contra o PRP e se alia a oligarquias dissidentes do café. Alia-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. Então surge a partir daí a Aliança Liberal, que tem como base partidária um partido denominado Partido Democrático.
Então, olha o que o texto diz. Você consegue ler aí, mas eu vou ler junto com você para a gente tirar algumas dúvidas e ver algumas entrelinhas. Olha só. O programa da Aliança Liberal refletia as aspirações, observe, das classes dominantes não associadas ao núcleo cafeeiro. Veja, não era um programa, não era uma chapa vinculada aos movimentos populares, nem muito menos aí a uma parcela mais radical da classe média, mas sim aos núcleos ou às classes dominantes não associadas ao café. E tinha por objetivo, agora sim, sensibilizar a classe média. Defendia a necessidade de se incentivar a produção nacional em geral. Não apenas o café, porque o café ele exercia na economia brasileira o que nós chamamos de efeito multiplicador. Ou seja, se o café no mercado internacional ele tivesse alguma queda de preço, uma queda nas exportações, isso se refletia diretamente na economia brasileira por ser o único, se não o principal produto de exportação do qual dependia toda a balança comercial brasileira. Então era necessário incentivar uma produção nacional em geral e não apenas o café. Propunha, como você acompanha no texto, medidas de proteção aos trabalhadores, com a extensão do direito de aposentadoria a alguns setores ainda não beneficiados por ela, e a regulamentação do trabalho do menor, da mulher e a aplicação da lei de férias. Olha que interessante, porque você observa aqui essa aliança liberal se apropriando de uma série de reivindicações e de pautas de reivindicações dos movimentos operários, sobretudo aqueles movimentos operários lá de 1917, quando surgiram as primeiras greves operárias e naquele momento elas foram tratadas como caso de polícia. Então essa aliança liberal ela é o contraponto ao Partido Republicano Paulista, que representa a continuidade do modelo oligárquico, que neste momento, o modelo oligárquico cafeeiro, neste momento ele está falido não apenas economicamente por conta da falência do sistema cafeeiro com a crise de 29, mas também falido na sua própria estrutura, no seu desgaste político. Observe estas imagens no próximo slide. Veja só. Nós temos aqui as causas do movimento que levou à ruptura. Veja, em 1930, nós temos a vitória fraudulenta do Partido Republicano Paulista nessas eleições presidenciais. É bem verdade que a fraude veio dos dois lados, viu? Não foi só fraude de um lado só. Teve fraude, tentativa de fraude, fraudes dos dois lados, o que era uma prática decorrente principalmente pelo fato de que o voto era aberto, declarado, então você podia pressionar o eleitor, você podia inclusive manipular muito bem essa estrutura. Além disso, com a vitória fraudulenta do Partido Republicano Paulista, os tenentes que já haviam se insurgido contra a República Oligárquica Cafeeira em 22, posteriormente em 24 e posteriormente com a coluna Prestes até 1927, esses tenentes de novo vão demonstrar um intenso descontentamento para com essa nova realidade e vão engrossar o discurso contrário à manutenção do governo oligárquico e do governo do café com leite. Mas nada disso moveu-se em direção a uma ruptura. Era necessário, senhoras e senhores, era necessário um cadáver. Era necessário algo que catalisasse a opinião pública contrária, ou sensibilizasse essa opinião pública contra a continuidade do café com leite. Isso vem a acontecer em 26 de julho de 1930, quando o candidato à vice-presidência pela Aliança Liberal, candidato derrotado, o senhor João Pessoa, um político paraibano, ele é assassinado por um adversário político. É um crime passional, é verdade, mas que vai ser capitalizado como um crime político, porque o seu adversário, o sujeito que matou João Pessoa, ele era aliado do PRP no Nordeste. Então isso acaba sendo capitalizado pela Aliança Liberal, utilizado pela Aliança Liberal e se torna o estopim do movimento armado que virá derrubar o Washington Luiz e impedir a posse do nosso amigo Júlio Prestes, né? O governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos, que era aquele que deveria ter sido candidato e não foi, que estava com o santinho pronto, estava tudo arrumado para ele ser candidato e não foi, porque São Paulo quebrou o pacto, observando a situação tensa que foi estabelecida ali, ele me sai com esta frase que ficou famosa: façamos a revolução
antes que o povo a faça. Em outras palavras, né, aquela classe dominante da Aliança Liberal necessita e terá que necessariamente tomar o poder, porque a conflagração ela é iminente, a conflagração ela é praticamente impossível de ser contida naquele contexto da década de 30. 3 de outubro de 1930, Vargas está já no movimento armado, ele está no Rio Grande do Sul, já em direção ao Rio de Janeiro, ele vai chegar em outubro ao Rio de Janeiro para tomar o poder, depor Washington Luiz, e é interessante observar o seu diário em 1930, no dia 3 de outubro, onde ele vai escrever sobre o seu sentimento e sobre aquilo que ele está vivendo naquele contexto ali do golpe da Revolução de 1930. Observe que ele escreveu de maneira emblemática. 4h30. Aproxima-se a hora, examino-me e sinto-me com o espírito tranquilo de quem joga um lance decisivo porque não encontrou outra saída digna para o seu estado. A minha sorte não interessa, e sim a responsabilidade de quem decide o destino de uma coletividade. Sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso. Entenda que, quando alguém escreve um diário, em tese não é para ninguém ler, está escrevendo para ele. Então, me dá a ideia aqui que ele de fato acreditava em tudo aquilo que estava acontecendo, não era apenas tão somente uma conspiração de poder pelo poder ou do poder para si. E me chama a atenção a última frase. Veja só a última frase, eu vou destacá-la para você aqui no texto. Ó. Sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso. Isto me remete à Carta Testamento, lá em 54. Em 54, quando Vargas se suicida, ele deixa uma Carta Testamento onde ele fala de um fracasso, onde ele não conseguiu, segundo ele, defender o povo como deveria. Então ele nada mais tem a entregar a esse povo a não ser o seu sangue. E ele termina a carta dizendo que serenamente ele dá o primeiro passo em direção à eternidade e sai da vida para entrar na história. Talvez uma das frases mais completas e diretas de um estadista brasileiro. Vargas fez política com o próprio corpo naquele contexto, mas falaremos disso mais para frente. Muito bem, observe estas imagens, que eram as primeiras que eu queria te mostrar. Aqui você tem, primeiro, um cartaz da eleição de 1930, né, com as inscrições aí, com as palavras da época, mostrando a República tirando a sua máscara, né, mostrando a questão do voto secreto, da necessidade do voto secreto, e ao lado você tem o corpo de João Pessoa no necrotério, depois de ser assassinado, e posteriormente toda a comoção que virá a partir daí. Ok? No entanto, você também tem esta imagem. Esta imagem mostra os 3 artífices da Revolução de 1930, já a caminho de São Paulo. Você tem ali o Tenente Miguel Costa, na época Tenente Miguel Costa, sentado em pé. Góes Monteiro, a eminência parda do regime, e Getúlio Vargas, que embora esteja vestido com uniforme de campanha, ele não é militar. Ele é um ditador civil, vai ser um ditador civil. Militar ele não é. Ok? Muito bem. Seguindo a nossa reflexão e o nosso contexto aqui, é importante também que você tenha em mente que nós temos um contexto mundial a observar durante a década de 30. A Era Vargas começa em 1930 e vai até 45. O que está acontecendo no mundo nesse período que se reflete no Brasil? Primeiro, o capitalismo liberal em crise. A crise de 29 detonou com o sistema capitalista. E todo mundo que assiste à crise tem a plena certeza que é o momento do socialismo tomar o poder. A resposta ao socialismo soviético na Europa autoritária serão os totalitarismos de direita, o fascismo e o nazismo. No caso dos Estados Unidos, a resposta será o New Deal, será o Welfare State. No caso da América, a resposta será o populismo.
esse sistema no qual a figura do líder carismático se apoia nas massas através de concessões paternalistas para se manter no poder. Além disso, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que é o momento no qual toda essa conflagração se dá, em todos os sistemas se chocam na Segunda Guerra Mundial e, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos irão consolidar a sua hegemonia no continente americano. E esta hegemonia estadunidense no continente americano vai ser fundamental para desestabilizar o próprio governo Vargas lá no Estado Novo, como nós vamos ver daqui a pouco, ok? Dividimos a era Vargas em 3 momentos. O governo provisório, que nós vamos começar a falar daqui a pouco, o governo constitucional, de 34 a 37, e a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, termina juntamente com a Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos dar uma olhadinha no governo provisório. Veja, o período provisório ou governo provisório é o momento no qual Vargas governará ainda por decretos-leis e, por conta disso, vai ser acusado pela sua oposição de ser um ditador, porque ele vai revogar a Constituição de 1891 e governar por decretos-leis, colocando interventores nos estados, e muitas vezes interventores não ligados ao Estado em si, o que vai desgastar muito o governo de Getúlio já no início da sua etapa provisória. Os sindicatos serão controlados e atrelados ao governo, já é uma menção direta àquilo que no futuro acontecerá na questão trabalhista, e por conta desses decretos-lei é criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Observe quem foi o primeiro-ministro do Trabalho na época de Vargas. Observe o sobrenome dele, olha que interessante, já presente na história do Brasil. Por decreto-lei ainda, ele vai criar as primeiras leis trabalhistas, né, como você tem aí as 8 horas diárias, o salário mínimo, a aposentadoria, as férias, a estabilidade e a ação também direta para conter o efeito multiplicador do café. De que maneira? Comprando o excedente de café a um preço mais baixo, garantindo o mínimo de ganho para os cafeicultores e queimando os estoques justamente para controlar a questão da oferta do produto. Ok? Cria-se o Instituto Brasileiro do Café, com o intuito justamente de regular a produção nesse momento e também um incentivo à indústria de substituição de importações, uma vez que nós temos uma falência generalizada. Vargas então vai incentivar a importação de maquinário para modernização do parque industrial brasileiro, bem como o uso da capacidade ociosa para substituir as importações, capacidade ociosa essa que vem desde a década de 10, né? Não podemos esquecer que entre 14 e 18 houve um boom industrial de substituição no Brasil por conta da Primeira Guerra. Passada a Primeira Guerra, há uma retração desta produção industrial, né, em decorrência justamente das importações, sobretudo dos Estados Unidos. Com a crise de 29, a necessidade de substituir essas importações se faz presente justamente pelo próprio desenvolvimento dessa crise, impedindo, né, as exportações norte-americanas, porque o parque industrial, a indústria norte-americana havia falido juntamente com a crise de 29. Okay? Então essas medidas elas vão colocando uma recuperação na estrutura varguista, na estrutura pós-crise de 1930, crise de 29 e o golpe de 30. Ok? Bom, algumas situações são interessantes. Veja só, Getúlio Vargas, como você está vendo aqui, ele é a figura principal na estrutura desse novo governo. Mas ele tem como aliados os tenentes, ele tem como aliado os altos oficiais, ele também tem como aliados a classe média, ele tem como aliados as oligarquias dissidentes, ele tem como aliados a burguesia industrial e o BOC. O que é o BOC? É o Bloco Operário Camponês. É o grupo que representa o interesse dos trabalhadores. Todos eles, como você está vendo aqui, convergem para a figura de Getúlio Vargas. Então, Vargas vai ter que governar trabalhando todos esses grupos. Isto é o que nós chamamos de estado de compromisso. O estado de compromisso existe para ocupar esse vazio de poder tomado, ou melhor, deixado pela República Oligárquica, e que agora Vargas ele vai ter que, de alguma maneira, criar as condições para poder compor com todos esses grupos aqui. Ou ele compõe com todos e não governa, ou ele concentra poder para poder garantir a sua governabilidade e o seu controle. Obviamente que ele vai optar pela segunda opção, ok?
Nem todo mundo estava naquele grupo. Quem não estava naquele grupo? A oligarquia de São Paulo. Alijada do poder em 1930, a oligarquia paulista, sob o pretexto da constitucionalização do país, estávamos sem Constituição, né, inicia o movimento armado de 1932, conhecido como Revolução Constitucionalista. Né? Além disso, essa oligarquia paulista consegue sensibilizar a classe média urbana absolutamente satisfeita com Getúlio Vargas, com a nomeação de interventores de fora sobretudo, com a repressão varguista aos movimentos de oposição. Nós temos o famoso caso da manifestação que acontece em São Paulo, em 32, em que 4 estudantes morrem nessas manifestações, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, daí a sigla que você está vendo aí, MMDC, numa alusão a esses 4 estudantes mortos das manifestações contra Getúlio Vargas, e o pretexto, né, o objetivo era fazer uma Constituição, mas obviamente que nós sabemos que a oligarquia de São Paulo queria retornar ao poder. Né? Uma rápida campanha militar de poucos meses, São Paulo isolado acaba sendo derrotado militarmente, porém Getúlio Vargas vai convocar a Assembleia Constituinte, porque ficava claro que esse tipo de ação de exceção poderia começar a pipocar em outros estados a partir daí. Convocada a Assembleia Constituinte, essa Assembleia vai realizar 2 coisas. Ela vai, obviamente, fazer uma Constituição e promulgar uma Constituição que entrará em vigor em 34 e também vai confirmar Getúlio Vargas como presidente com um mandato de 4 anos. Veja só algumas imagens ainda de 1932 da propaganda paulista. Imagens que eu estou colocando aqui que você vai se deparar em algumas questões de vestibulares. Você com certeza já viu todas essas imagens em alguma questão de vestibular sobre a Revolução de 32. Então você tem ali, num primeiro momento, o primeiro cartaz, o Para o Bem de São Paulo, né? O Ouro para o Bem de São Paulo, onde as pessoas eram incentivadas a doar as suas joias, as suas alianças, a sua ourivesaria, para justamente juntar recursos para o Estado de São Paulo. Logo abaixo você tem a convocação do Exército Paulista. Note que lembra um pouquinho aí aquela ideia do tio Sam. Coloque uma barba branca, uma cartola vermelha e azul no sujeito aqui e troque a bandeira paulista pela bandeira norte-americana e você tem o mesmo cartaz do tio Sam. Outra imagem que você vai encontrar ali é a imagem do bandeirante paulista, gigante, forte, esmagando Getúlio Vargas com uma das mãos, sendo observado pelo soldado constitucionalista, com o dizer abaixo a ditadura. Por quê? Porque São Paulo considerava que Getúlio Vargas já era um ditador por governar sem uma Constituição. Ok? Observe esta imagem. Esta imagem é do plenário da Assembleia Nacional Constituinte de 1933. Nesta imagem você vê a doutora Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher a ser eleita deputada constituinte, deputada federal, a participar de um processo político no Brasil. Logo após o fim da Revolução de 32, Vargas convoca eleições constituintes. Nessas eleições, as mulheres poderão votar, né? Elas poderão participar já do pleito e vão eleger doutora Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada constituinte. Essa Assembleia também vai confirmar Getúlio Vargas presidente do Brasil. E, além disso, vai fazer uma nova Constituição. Vamos dar uma olhadinha nas características desta Constituição de 1934. Veja só. Primeira característica, a grande novidade, o voto secreto, obrigatório e direto, em substituição ao modelo aberto da Primeira República. E a novidade ainda maior, a presença de mulheres, né, o voto feminino nesse contexto, como você vê ali também, resultado dele na Assembleia Constituinte. A Justiça Eleitoral criada para ser algo independente e não ter mais a influência das forças políticas locais, o corporativismo sendo estabelecido, as leis trabalhistas confirmadas naquele contexto
que havia sido feito lá no início, né? Por decreto-lei, essas leis serão confirmadas na Constituição de 1934. Se estabelece um mandato de 4 anos sem reeleição, é muito importante que você entenda isso, ok? Como eu disse, primeiro presidente eleito indiretamente é Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas ficaria no poder por 4 anos mais, até 38, não fará isso, ele vai dar um golpe de Estado em 37, e a intervenção do Estado na exploração de minérios, ok? Então, a partir da promulgação da Constituição de 34 e da posse de Vargas como presidente eleito de forma indireta, vai começar o período que nós chamamos de período constitucional, que nós vamos ver num outro vídeo, tudo bem? Nós vamos encerrar por aqui. E é o seguinte, se isto aqui ajudou você, se esta aula te ajudou, te deu um norte, se você gostou, por favor, não deixe de dar um like, vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal, também vai me ajudar muito, porque quanto mais inscritos eu tiver, eu vou ter a condição de transformar esse canal num canal próprio mesmo de aulas, para que isso possa ajudar você e ajudar tantas outras pessoas que estão se preparando para o vestibular, tá bom? Meu nome é Eduardo Baez, nós falamos de Era Vargas, nós falamos do período provisório. Nos vemos numa próxima oportunidade, na continuidade desse vídeo, para falar do governo constitucional e do Estado Novo, ok? Grande abraço, gente, até a próxima, tchau!